Então, bem-vindos, bem-vindas a esse Hora de Pausar. Hoje eu queria oferecer aqui um convite, né, da gente pensar um pouco sobre um tema que é um tema que ocupou aí pelo menos 2 meses lá da comunidade que eu faço parte, o Inside Dialogue. Foi o tema que foi escolhido para muitas práticas, gente do mundo inteiro oferecendo práticas sobre generosidade. E a gente pode se perguntar, mas para que esse tema? Tanto tema mais importante. A gente está no meio de guerra, a gente está no meio de conflitos, as pessoas estão ansiosas, né? Existe tanto desânimo, tanta depressão, né? Compulsão. Será que generosidade é um tema que. Será que não é muito fofinho? Né? Muito bonzinho? E eu fiquei bem impressionada com o que eu fui aprendendo nas práticas que eu fiz e do poder da generosidade, não como uma coisa utópica, idealista, missionária, né? Mas como algo que pode ser praticado e que quando eu compreendo a força disso e o que isso me ajuda no sentido de como é que eu me olho para o mundo, que crenças começam a mudar quando eu pratico generosidade, quando eu vejo a minha dificuldade de praticar generosidade até comigo mesmo, né? Que às vezes é o mais difícil. E o que a não generosidade revela, né? O medo de perder, o medo de não ter, a crença de que tem pouco no mundo, então se eu for generoso, eu vou estar me arriscando, né? Porque tem pouco, então a gente tem que pegar o que tem e guardar, né? E a gente vê vários aspectos da nossa cultura e os nossos traumas também. O que impede a generosidade de florescer, né, no coração? E o que é excesso também, né? Será que o que eu chamo de generosidade é, na verdade, um desejo de ser amado, ser amada, e aí eu dou sem limite e me machuco? E alimento relações abusivas às vezes, né? Onde o poder, né, explora o outro, que é algo que a gente vive na nossa sociedade, economicamente, socialmente. Será que às vezes também não é importante, né, o cultivo da generosidade também consigo, né, e se permitir, se oferecer, né? Então, tudo isso ficou ecoando e algumas falas de um monge que eu até passei ontem um link para vocês de uma palestra dele, o Ajahn Sutito. E Sutito é um monge da tradição da floresta. Ele acho que mora em algum lugar da Europa, mas também já morou muitos anos na Ásia. E ele conta algumas experiências, histórias muito inspiradoras sobre generosidade. E eu queria convidar a ouvir pelo menos uma ou duas historinhas dele. Eu vou tentar resumir ao máximo para a gente poder praticar. A primeira, ele conta que quando ele se tornou monge, ele era samaneira, que é um monge, antes de você ser monge completo, você é como se fosse um noviço. E aí ele foi para um país asiático, onde a maioria das pessoas era budista, possivelmente a Tailândia. E aí ele resolve acompanhar os monges a primeira vez para aquele Pindapat, né, que é o momento em que os monges vão esmolar a comida, porque é a tradição sair descalço, com manto, com uma tigela, e as famílias param os monges e falam: vem cá, vem cá, vem cá. E botam uma colher de arroz ou alguma coisa no prato, na tigela. E ele foi acompanhando esses monges, né, pela primeira vez. E ele estava super curioso de saber como é que vai ser, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar uma palestra, é, como é que eu agradeço, né? Será que realmente vão dar? As pessoas são tão pobres, né? E aí ele ficou encantado, porque ele via aquelas pessoas vindo, às vezes de chinelo, com uma roupa muito simples. E elas vinham e botavam a colherzinha ali e não exigiam nada, não perguntavam nada. Quem é você?
Quantos anos você pratica? Você é monge mesmo? Você tem cara de ocidental, acho que você não é monge, não. Nada. E ele ficava, uau, e eu não preciso agradecer? Eu vou direto, só, né, abaixo a cabeça e vou? É, essa é a cultura desse local. É assim que eles veem generosidade. Eles veem uma pessoa que está fazendo algo bom, está se recolhendo por uma prática, praticando um caminho ensinado por um sábio, pelo Buda. É uma pessoa que honra preceitos, faz o bem, não mata, não rouba, não mente, né? Então as pessoas ao redor pensam: essa pessoa merece ser apoiada. E ele viu uma mulher com um bebezinho de menos de um ano, e a mulher com o bebê no colo pegava a mãozinha do bebê, botava na colher e servia o monge. Ele falava assim: desde bebê eles aprendem que dar é bom, que dar alegra o coração. Então aquele miudinho, ele vai crescer, ele não vai nem discutir isso, ele vai oferecer, e ele vai ficar alegre quando ele oferece. E é claro, tem a crença cultural de que fazer o bem também traz o bem, né? A lei do karma, a lei da causa e efeito. Mas tem outra coisa operando aí. E que talvez tenha a ver com uma outra história que ele conta de um povo também. Acho que essa história vem de algum livro da antropologia que ele leu. Ele é muito interessado em antropologia. Que existe esse povoado onde os pescadores saem da sua ilha e vão parando em outras ilhas. E eles levam um barco cheio de coco, por exemplo. Eles só têm coco na ilha deles. Aí eles param na outra ilha e eles fazem uma troca. Olha, eu tenho aqui 100 cocos. Você troca comigo, eu te dou 100 cocos, você me dá alguma coisa? E aí a outra ilha dá um porco para ele. E aí você pode imaginar, mas espera aí, ele deu coco e ganhou um porco, o porco vale muito mais do que coco. Só que para eles, quando eles perguntam, mas isso é justo? E ele fala, ele me deu algo melhor do que eu pude dar para ele hoje. Então aconteceu agora um pacto entre nós. Agora eu posso confiar nele, ele pode confiar em mim. Agora nós somos amigos. E um coco não vai me salvar quando eu precisar de alguma coisa, um amigo vai. E aí eu fiquei pensando nessa história, né? Como que a gente avalia o que um dá tem que ser igual ao outro? A nossa economia é baseada nisso, né? Eu te dou um dinheiro, você me dá um serviço, um objeto. Mas o quanto nessa troca, né? Esse papel, né, que não vale nada se eu pensar, eu boto o papel na boca, tento comer, não serve, não, né? Preciso comprar algo com esse papel. Mas o quanto as relações se estabelecem não para criar um vínculo de confiança e uma amizade, mas a lógica é como eu posso me dar melhor e tirar o máximo que eu puder de você. E aí vem uma última historinha, né, de uma cidade onde nenhuma pessoa pode passar fome nessa cidade, é uma comunidade pequena. E aí um monge, quando passou por essa cidade, ele perguntou: Nossa, eu percebi que vocês oferecem comida um para os outros, né? Vão na casa do senhor que está doente, que está sozinho, e deixam lá uma refeição, veem se ele tem lenha para. Porque ele não consegue mais sair para tirar lenha. Parece que um cuida do outro aqui nessa comunidade. Como é que é isso, né? E aí uma das pessoas falou: É porque aqui, se o senhor vier aqui e ver que alguém está passando fome, é uma vergonha para nós. Significa que a nossa comunidade não está cuidando de alguém aqui dentro. E aí ele pergunta, então todos aprendem a cuidar uns dos outros, é isso? E se eu sou egoísta, sei lá, não gosto de cuidar dos outros, eu quero cuidar só de mim? O que acontece comigo aqui? Eu vou preso, acontece alguma coisa? Ele, não, mas provavelmente você vai acabar sozinho embaixo de uma árvore. Sozinho embaixo de uma árvore, tipo, é o pior que pode acontecer, né? Você não tem casa, não tem nada, você tá sozinho embaixo de uma árvore. E não tá meditando, né? Você tá ali, sem apoio, né? Sem vínculo. Então eu fiquei muito tocada por essas comunidades que eu também estudei na antropologia, né? De onde
compartilhar é a base. Tudo nasce em volta disso. Isso é uma verdade que tem que ser respeitada, é um valor que é ensinado. E o quanto que isso é humanidade, o quanto que isso tem a ver com resgatar a nossa humanidade. E isso ainda existe até hoje, né? Mesmo nas sociedades onde a dana, a doação não é uma prática, né? Como na nossa. Eu lembro um monge lá aqui de Portugal, um monge húngaro, ele estava andando, voltando aqui para o mosteiro, e a gente passou de carro e o viu e falou, o senhor quer uma carona? A gente leva o senhor. Aí ele, claro, entrou. E aí eu perguntei, como foi hoje? Alguém ofereceu algo? Que ele fica na porta do mercado com a tigela dele, 2.500 anos fazendo a mesma coisa, né, que se fazia antes. Todo dia um do mosteiro faz esse caminho andando de 1 hora e volta. E fica lá, em pé, sem fazer nada, aguardando se alguém oferece algo. E ele falou, sim, me deram bacalhau, me deram arroz, me deram um saco de batata. E eles não sabem nem falar a minha língua, porque eu falo inglês, né? Eles me veem ali, careca, com esse manto de chinelo, e eles pensam, deve ser uma pessoa boa. E eles me dão comida. E eu fico profundamente emocionada de eu estar há 2.500 anos, né, repetindo uma prática aqui que meus antepassados faziam, né, os outros monges faziam, e ainda toca o coração das pessoas. E aí ele falou emocionado, eu me sinto honrado. Essas pessoas não me conhecem, né? E aí eu termino, né, com essa imagem, né, da gente se surpreender e se oferecer para a bondade dos outros, como é difícil às vezes, né? Como tem orgulho às vezes, tem, não, eu não posso, né? Eu já tenho muito, eu não posso receber, né? E como é esse exercício de humildade, de receber? E eu queria convidar vocês a tentarem lembrar qual foi a última vez que vocês receberam algo de alguém. Alguém deu tempo, ou deu uma cadeira no metrô, ou levou um chazinho para você quando você estava doente. Alguém já ofereceu paciência, um abraço? E como é que é receber, né? Como é que é ser portador, portadora da bondade do outro que escolhe ser bom com você? E pausa aqui, né? E relaxa qualquer tensão que vem. E nota se vem vergonha, nota se vem culpa, nota se vem gratidão, uma alegria de ser cuidado, de ser lembrado. E o convite é que na prática de hoje a gente contemple isso. Como é receber. Sabendo que a gente recebeu desde pequeno, por mais difícil que possa ter sido a nossa vida em família. Alguém lavou, alimentou, cuidou desse serzinho que era tão frágil. E talvez trazendo esse sabor para esse momento. Então, se convidando a suavemente fechar os olhos, se quiser, ou deixar os olhos abertos, pousando o olhar em algum objeto, em algum elemento. E fazendo 3 respirações lentas e profundas. E ouvindo o som do sino que nos convida a se pausar, relaxar e se abrir para o que surge no momento presente.
pouco a pouco, deixando que a respiração seja esse convite de desacelerar, o sentir os pés no chão, no suporte da cadeira, a forma como a cabeça se equilibra numa coluna digna, os ombros relaxados. Sabendo que estamos num lugar seguro, em companhia. O convite é pausar, não precisar planejar, correr, responder. E deixando que o relaxar seja um convite de amaciar as tensões do rosto, as tensões nos ombros, de amaciar a respiração. E talvez lembrando que generosidade, tema de hoje, talvez esteja presente nesse se permitir parar na correria do dia para ficar nessa companhia de outros, companhia de si mesmo. A generosidade de suspender esse correr automático. Só mais uma dose de informação, de redes sociais, de trabalho. Quão generoso é soltar só por uns instantes. Qual é a sensação agora de se oferecer algo benéfico? E notando se algo muda com o acalmar da respiração, com o convite a confiar na cadeira, nos pés no chão. E talvez trazendo novamente essa experiência, uma lembrança de um momento em que alguém ofereceu algo para você. Pode ter sido algo físico, algum apoio, alimento, segurança, um refúgio.
Posso ter sido só um abraço, um tempo de escuta, uma carona. Tentando escolher uma experiência e deixando ela aí na frente da mente, do coração. Apenas uma. Difícil escolher às vezes. Percebendo aonde foi, com quem foi, em que momento da vida foi. E sem se perder na história, trazendo a atenção para o corpo, para o coração. O que surge nesse momento? Como é receber cuidado, atenção ou algum apoio? Existe algo que relaxa no corpo, algum traço de alguma emoção? Existe algo que contrai, alguma tensão? Como é olhar para isso? Deixar um espaço, acompanhar. E talvez possamos convidar a um outro sabor, uma outra experiência. Um momento em que eu ofereci meu tempo, ou algum recurso, comida, abrigo, escuta, abraço, para alguém que estava em um momento difícil, deixando que a mente aos poucos escolha, deixando que naturalmente alguma experiência surja na mente. Pode ser com uma pessoa, uma criança, um animal, um ancião, uma anciã, um amigo. Que surge quando eu ofereço, quando eu dou.
Surge alguma expectativa? Algum receio ou alegria? Pausando e relaxando aí. O que surge quando a generosidade me atravessa? Que estado mental surge aí? Que sensação física surge aqui? O Buda dizia que dana, generosidade, é uma das paramis, virtudes, qualidades ou perfeições. Que será que essa parami ajuda a purificar, cuidar, a florescer nesse coração, nesse momento da vida? E suavemente trazendo uma das mãos no centro do peito e outra, se quiser, no centro do estômago, no baixo ventre. E se oferecendo aí uma pausa, deixando a narrativa, a história, ficando só com a sensação desse momento. Talvez os batimentos do coração, o calor das mãos. E talvez acompanhando esse coração que já recebeu generosidade, já deu generosidade ao longo de toda essa vida, em que talvez viveu experiências difíceis relacionadas à generosidade também, incluindo elas também. E talvez desejando para todos os seres, à frente, atrás, ao lado, acima e abaixo, aqui onde se vive, ao redor, perto e longe, que todos os seres possam ter a experiência da generosidade, que todos os seres possam ter segurança, que todos os seres possam receber bondade, que haja paz, que haja paz.
Que haja paz. No seu tempo, abrindo os olhos, fazendo algum movimento que o seu corpo precise. Eu vou encerrar a gravação aqui para que esses últimos minutinhos sejam privados na sala, que a gente possa explorar juntos, compartilhar o que surgiu, o que ficou, o que a gente traz de dúvidas e desconfortos também. E quem quiser é só aparecer nas próximas. Até já.